E galera, beleza? Como é que vocês estão? Professor Edson na área. Pessoal, na nossa aula dessa semana, nossa aula será a aula de número 5 sobre direito civil. É a nossa última aula de direito civil, antes da gente falar sobre direito de empresa. Nessa aula de direito civil nós vamos falar sobre fatos, atos e negócios jurídicos. Peço que vocês não percam o foco das nossas aulas, né? Quais são essas aulas. Vocês arrumem um tempo para ver os vídeos, para ler o PowerPoint, para ler o PDF, porque logo nós teremos trabalho, depois nós teremos prova, e aí eu percebo que se vocês não dedicarem um pouco para a disciplina, vocês podem ficar perdidos no final. Certinho? Abraço para vocês, vamos para a aula. Na aula 5 nós vamos falar sobre fatos, atos e negócios jurídicos. Abraço para vocês. E aí, turma, beleza? Na nossa aula número 5, nós vamos entender quais são os negócios jurídicos, o que é um negócio jurídico, certo? Primeira coisa, nós precisamos entender o que é um ato, o que é um fato, para aí sim nós consigamos entender o que é um negócio jurídico. Beleza. Primeira coisa, o que é um ato? São as coisas costumeiras que nós fazemos que não têm valor jurídico momentâneo. Exemplo, escovar um dente, nos alimentar, levantar de manhã, ir dormir. A princípio, esses atos não têm valor jurídico ainda. Pode ser que um ato venha a ter valor jurídico? Sim. Exemplo, né? Nesse caso de escovarmos os dentes, nós escovamos os dentes todas as manhãs. Vamos supor que em determinado dia nós utilizamos alguma pasta de dente que veio a estragar nossos dentes, veio a nos causar qualquer problema de saúde. Então, nós passamos a interpretar isso como um fato jurídico. Por quê? Passa a ser importante juridicamente. Um outro exemplo de ato, fato, por exemplo, os atos naturais, os fatos naturais, como a chuva, ela não tem problema, valor jurídico nenhum, até que ela cause danos. Conseguiram entender? É a partir da valoração que esse ato adquire, e que esse ato fato adquire, porque nós tenhamos o fator jurídico. Ou seja, conforme a definição de Paulo Nader, qualquer tipo de acontecimento capaz de criar, modificar, conservar ou extinguir a relação jurídica. Esses fatos jurídicos podem ser involuntários ou voluntários. Involuntários é que não dependem da vontade do homem, da vontade do ser humano. Por exemplo, o temporal, que eu falei para vocês como exemplo, ele é um fator jurídico, ele pode ser proveniente de um fator jurídico involuntário. Nós não determinamos que hora, quando vai chover, geralmente baseado em fatos naturais. Então, esses fatos involuntários são fatos ligados a fatos naturais, certo? Como fatos jurídicos voluntários, essa voluntariedade, essa volitiva de fatos deve ser a vontade do ser humano, deve ser a vontade da pessoa. E essa pessoa ela pode, com a sua vontade, praticar tanto atos lícitos quanto atos ilícitos. Quando a pessoa decide, pela sua própria vontade, ir contrário a alguma lei, alguma determinação pré-estabelecida legalmente, nós temos um ato ilegal. Quando essa pessoa decide por seguir os atos de acordo com o que está previsto na lei, esses atos voluntários são lícitos, certo? Um exemplo de ato ilícito seria quando as pessoas fazem o jogo do bicho, por exemplo, ou quando as pessoas optam por vender produtos de roubo, quando as pessoas cometem os próprios ilícitos penais, roubo, homicídio e por aí vai, certo? E nós temos o negócio jurídico. Professor, qual que é a diferença entre negócio e fato jurídico? Quando a gente fala de fato, a gente está falando de qualquer tipo de acontecimento capaz de criar ou modificar ou extinguir a relação jurídica. O negócio jurídico, ele
ele modifica, ele cria e modifica direitos para a pessoa, para essa relação jurídica. Então, vamos supor, eu sou solteiro, decido por fazer um negócio jurídico esse que nós denominamos de casamento, e após a conclusão desse negócio jurídico, eu deixo de ser solteiro e passo a ser um indivíduo casado, certo? Da mesma forma, o contrato de compra e venda, o negócio jurídico compra e venda. Eu não tenho um automóvel, eu tenho uma determinada quantia em dinheiro. Eu decido trocar essa determinada quantia em dinheiro em troca desse veículo. O contrato de compra e venda, a mesma coisa com os contratos de compra e venda em geral, com esses atos comuns, cotidianos da vida civil. Casamento, compra e venda, determinados atos administrativos. Conseguiram entender o que é esse negócio jurídico? É quando há um acordo de vontade de mais do que de uma pessoa, que eu consigo modificar direitos, modificar a estrutura patrimonial, direitos e deveres de pessoas. E aí eu já corrijo aqui para vocês, não necessariamente essa é a diferença entre fato e negócio jurídico, a quantidade de pessoas. Por quê? Nós temos, como negócios jurídicos, a possibilidade deles serem unilaterais, quando só tem uma pessoa. Um exemplo de negócio jurídico unilateral é a feitura do testamento. Eu posso fazer o meu testamento determinando quais direitos ficam para quais pessoas físicas, para quais pessoas jurídicas, e eu, nesse ato de fazer o testamento, eu estou fazendo um negócio jurídico unilateral. Nós temos os contratos jurídicos bilaterais, como exemplo esses que têm a vontade de ambas as partes, as vontades, um acordo de vontade entre pessoas, compra e venda, casamento, prestação de serviço, próprio contrato de trabalho. Nós temos os negócios jurídicos gratuitos, que não têm a contrapartida financeira, e nós temos os contratos onerosos, que há a contrapartida financeira. Nós temos os negócios jurídicos intervivos, que é feito entre as pessoas que estão vivas. Causa mortes são os negócios jurídicos que ocorrem em razão da morte, por exemplo, o direito de sucessão, o recebimento da herança é um negócio jurídico causa mortes. Nós temos negócios jurídicos impessoais, que não exigem determinada pessoa para que ele ocorra, e nós temos, por outro lado, os personalíssimos, que exigem a presença de pessoa específica para que ele ocorra. E aí eu faço uma reflexão quanto ao direito do trabalho, que é um negócio jurídico, a relação de trabalho, o contrato de trabalho é um negócio jurídico, e ele é um negócio jurídico personalíssimo ou impessoal. O contrato de trabalho não faz a dicção de que seja a determinada pessoa que cumpra e preste o serviço. Essa pessoa não pode se fazer substituir por outra. Então, nesse caso de contrato de trabalho, por exemplo, eu tenho que é um negócio jurídico personalíssimo. Outra questão é, casamento. Eu quero casar com determinada pessoa. Conseguem compreender? Se fosse impessoal, eu não faria a exigência do requisito pessoalidade. Certo? Vamos lá. O negócio jurídico, para a gente entender o negócio jurídico, a gente precisa entender algumas questões dele. A gente tem que entender quando ele passa a existir, quando ele é válido, quando esse negócio jurídico é eficaz. Essa estrutura que eu vou apresentar para vocês, ela é válida, ela é contextualizada em todos os tipos de negócios jurídicos. Então, o artigo 104 do Código Civil diz: a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei, ou seja, ilicitude da forma. Nós temos aí na literatura, na doutrina, o professor Pontes de Miranda,
que ele cria planos para que a gente consiga estudar o negócio jurídico. Ele cria os planos em forma de uma escada, que até a literatura chama de escada de Pontes de Miranda. Ele cria planos de estrutura para o negócio jurídico. Nós temos o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. Então, com o plano da existência, nós precisamos entender que para o negócio jurídico existir, ele precisa do quê? De agente, vontade, objeto e forma. Para que esse negócio jurídico seja válido, ele precisa de capacidade, liberdade e licitude do objeto. Para que esse negócio jurídico seja eficaz, nós temos que ver se ele é eficaz de pleno direito ou se ele precisa cumprir condições, termos e encargos. Certo? Então, qual que é um exemplo que eu vou dar para vocês aí? Nós falamos aqui no artigo 104 que ele precisa de agente capaz. Então, para ser válido, de acordo com a teoria do Pontes de Miranda, esse agente o agente no plano da existência, ele precisa ser capaz para ser um negócio jurídico válido. Eu ainda não observei se ele é eficaz, mas eu consigo observar a validade desse negócio jurídico, observando o agente e a sua capacidade. Por exemplo, eu não posso ter um casamento de pessoas absolutamente incapazes. Quem são os absolutamente incapazes? Os menores de 16 anos. Então, vamos supor, eu tenho um agente, eu tenho um menor de 13 anos, esse menor de 13 anos, ele faz um casamento. Beleza, ele se casa com uma outra pessoa de 17, 18, 20 anos. Então eu tenho marido de 13 anos que casa com a mulher de 18 anos. Houve existência desse casamento? Sim, houve existência desse casamento. Esse casamento existe. Agora a pergunta é: esse casamento é válido? Não. O agente aqui no caso, ele não tem capacidade de fato e de direito para se casar. Conseguiram entender? Sobre a vontade. Também na mesma esfera do casamento, que acho que é mais fácil da gente entender. Pessoas maiores de idade decidem se casar. Então nós temos os agentes que têm capacidade para isso. Só que um dos agentes ele não tem a vontade de se casar. Então nesse caso o contrato casamento, o negócio jurídico casamento, ele nem existe, porque uma das pessoas não tem vontade de se casar. É aquela máxima, né, casual, social, de que quando um não quer, dois não brigam. Certo? Então é mais ou menos para a gente conseguir entender como que o negócio jurídico ele existe, como que o negócio jurídico é válido e a partir de que momento o negócio jurídico passa a ser eficaz. Então nós precisamos entender que para existir ele precisa de agente, ele precisa de vontade desses agentes, ele precisa de objeto e ele precisa de forma. Para ser válido, ele precisa ter capacidade, os agentes precisam ter capacidade, a vontade precisa ser livre e o objeto, a forma não podem ser ilícitas. Há meio que uma correlação entre agente e capacidade, entre vontade e liberdade, entre objeto e forma e licitude. Certo? E aí nós temos o plano, nós cumprindo esses dois requisitos, nós temos o plano da validade do negócio jurídico. Ele pode ser eficaz, simplesmente, por ser válido, ele passaria a ser eficaz, ou ele pode ter algumas condições, termo ou encargo. Professor, o que é isso? Condições, termo e encargo. A condição é um futuro, é um evento futuro e incerto. O termo é um evento futuro e certo, perdão. O encargo é uma condição obrigatória especial. Então vamos lá. No caso do casamento, ou então, vamos lá, vamos seguir o caso do casamento. Você às vezes faz os noivos, né? Impõem a seguinte condição um para o outro: nós iremos casar,
após nós nos formarmos na faculdade. É um evento futuro? Futuro. Ele é certo? Não, ele não é certo, porque eu não sei se eu vou conseguir entrar na faculdade, eu não tenho certeza de que eu vou formar algum dia, eu não tenho certeza de que a universidade que eu escolhi vai continuar existindo, então eu não tenho essa certeza do evento. Então, nesse momento, nós temos uma condição. Então, os noivos que falam assim, nós vamos nos casar depois que nos formarmos. Isso é o que? Esse requisito que esses noivos se impõem é o que? É uma condição, porque trata-se de um evento futuro e incerto. Certo? Quando que eu tenho termo? Quando o evento é futuro e certo. Então, vamos lá, os mesmos noivos, eles decidem o seguinte: nós vamos nos casar quando nós dois completarmos 30 anos. Apesar da incerteza de que a pessoa possa vir a falecer no decurso do tempo, é aceitável, é esperado que os seres humanos nascem, cresçam, se desenvolvam e no futuro venham a falecer. Mas nesse desenvolvimento é esperável que alguém de 18, 20 anos um dia tenha 30 anos. É uma certeza de que isso ocorra, de que a idade da pessoa chegue. Conseguiram entender a diferença entre condição e entre termo? Então vamos lá. Condição é um evento futuro e incerto. Termo é um evento futuro e certo. E o que eu tenho? E o que é o encargo? O encargo é quando eu coloco ou a condição ou o termo para que determinado negócio jurídico ocorra. É a condição obrigatória especial que eu coloco no negócio. Então vamos lá. Eu poderia simplesmente falar assim sobre esses noivos. Eles vão se casar. Pronto. Não. Os noivos, os próprios noivos, decidiram colocar um encargo nesse negócio jurídico do casamento. Qual foi o encargo que eles colocaram? Pode ser uma condição, se o evento for futuro e incerto, pode ser um termo, se o evento for futuro e certo. Conseguiram entender? Qualquer dúvida, pessoal, os canais estão sempre abertos para que vocês me perguntem, certo? Então nós temos que o negócio jurídico ele pode simplesmente acontecer ou eu posso estabelecer um encargo para que ele ocorra. É uma condição obrigatória especial. Esse encargo pode ser em formato de condição, se o evento é futuro e incerto, e esse encargo pode ser em formato de termo, se o evento é futuro e certo. Conseguiram entender? Quando que esse negócio jurídico é válido? Foi o negócio que eu falei para vocês. Nós temos o plano da existência e o plano da validade. Só que no plano da validade nós temos a possibilidade do negócio jurídico ser nulo ou anulável. Quando que o negócio jurídico é nulo e quando que o negócio jurídico é anulável. E agora eu vou dar para vocês os exemplos, certo? Nós temos o negócio jurídico, tem duas possibilidades. O negócio jurídico ele é nulo quando ele fere interesse público. Ele é anulável quando ele fere interesse privado. Nulo, qualquer das pessoas pode arguir a sua nulidade. O juiz, as partes, o Ministério Público, qualquer um que esteja interessado, que é público e logo interessado, pode arguir essa nulidade. O anulável, as partes é que podem arguir. O erro, o ato nulo, ele é incorrigível. O ato anulável, ele consegue a possibilidade de correção. O ato nulo, os seus efeitos são ex tunc, anula tudo. Todo negócio jurídico é anulado. O ato anulável, apenas os atos praticados depois que nós optamos por anular o ato. Então, os atos que eu pratiquei até o momento continuam válidos. Eu só vou anular daquele momento em diante, certo? O ato nulo não prescreve e o ato anulável prescreve. E aí agora eu vou dar um exemplo para vocês com base nas nossas aulas anteriores. Vamos aos mesmos o casal de noivos que querem se casar, certo?
Vamos aos noivos que pretendem se casar. Se esses noivos são menores, absolutamente incapazes, menores de 16 anos, o interesse é público. Logo, o ato, o negócio jurídico será anulado, será nulo de pleno direito. Quando que esse negócio jurídico, esse casamento, vai ser apenas anulável? Quando eu estiver falando de pessoas relativamente incapazes, ou seja, os menores entre 16 e 18 anos, eles podem ter o negócio jurídico casamento anulável. Ele é um negócio jurídico anulável, certo? Então, o menor de idade, absolutamente incapaz, o interesse é público, portanto, nulo de pleno direito. Então, vamos lá. Dois jovens de 15 anos decidem se casar e se casam. Burlam os documentos, não sei, se casam. Esse casamento deles, esse negócio jurídico deles, por ser de interesse público, por eles não terem nem 16 anos, é nulo de pleno direito. Entretanto, se esses mesmos noivos tiverem de 16 a 18 anos, eles são relativamente incapazes, nós já temos a possibilidade de que o ato seja anulável e não nulo de pleno direito, certo? Quem pode arguir a nulidade desse casamento desses menores de idade? Qualquer pessoa. Tanto podem ser os próprios professores, os pais, o próprio juiz, o próprio Ministério Público, todo mundo tem interesse em anular algo que prejudica o interesse público. No caso do casamento de pessoas relativamente incapazes, entre 16 e 18 anos, as partes podem pedir anulação desse negócio jurídico, certo? Nulo, nós estamos falando de, com relação ao exemplo que nós demos dos noivos, se o casamento for nulo, ele não pode ser corrigido. Se o casamento for anulável, ele pode ser corrigido. Como? Por exemplo, os pais emancipando os jovens ou dando autorização prevista no Código Civil para que eles se casem. Entendeu? Então, pode ser que o casamento de pessoas relativamente incapazes, que são aquelas entre 16 e 18 anos, que esse fato de que esse negócio jurídico seja corrigido. E o que nós falamos sobre ex tunc com relação aos efeitos do casamento? Então vamos supor, esses menores de 15 anos decidem se casar e no caso do casamento ser anulado, não vai ter direito nenhum negócio que eles fizerem enquanto casados, certo? Por outro lado, no caso do casamento de pessoas relativamente incapazes, caso venha a ser decidido pela anulabilidade do negócio jurídico do casamento, esses efeitos são apenas ex tunc, ou seja, a partir daquele momento da anulabilidade é que não terá validade. Então, vamos supor, todos os documentos que eles juntaram, o contrato de aluguel que eles fizeram para moradia, esse contrato ele é válido, certo? Tudo que foi feito até a sentença de anulabilidade do negócio jurídico é válido. Conseguiram entender a diferença entre ex tunc e ex nunc? No caso do ex tunc, anula-se todos os atos, todos os fatos, tudo é como se nunca tivesse existido. Com relação ao efeito ex nunc, NUNC, nós temos um efeito a partir da sentença de anulação, certo? O negócio jurídico nulo não prescreve, o negócio jurídico anulável prescreve. O que quer dizer isso? Quando não prescreve, quer dizer assim, o casamento feito por pessoas menor de 16 anos, por exemplo, dois adolescentes de 13 anos que se casam, ele nunca prescreve, sempre alguém vai poder, mesmo que essas pessoas tenham passe 10 anos e essas pessoas passem a ter 25 anos e são maior de idade, esse casamento delas foi nulo, foi ilegal, certo? Portanto, ele pode ser anulado em qualquer momento da vida. Entretanto, com relação
o item anulável, ao negócio jurídico anulável, vamos supor esses adolescentes que com 16, 17 anos se casam, depois que eles passam a ter a maioridade, meio que prescreve a possibilidade de ação e a possibilidade de anularmos o negócio jurídico entre estes jovens. Conseguiram entender a diferença entre como que eu proponho ser nulo ou anulável o negócio jurídico? Por outro lado, para a gente dar continuidade na nossa disciplina, nós temos os vícios do negócio jurídico. Nós temos vícios quanto ao consentimento e vícios sociais. Lembra que eu falei para vocês do requisito da vontade? Vamos voltar aqui nos slides. No plano da existência, que nós temos o requisito da vontade, essa vontade ela pode estar com erros. E aí nós teremos os vícios de consentimento. Esse vício de consentimento, esse erro, esse vício da vontade, ele pode acontecer por quais motivos? Primeiro, por erro. Vamos continuar utilizando o exemplo dos nubentes, dos noivos que querem se casar. Do casamento. Vamos supor, duas pessoas maior de idade decidem se casar, certo? Só que eles erraram quanto o que seria o casamento. Eles erraram sobre qual a interpretação que eles tinham sobre o casamento. Ou eles erraram sobre o requisito subjetivo do casamento. Eles erraram um sobre o outro. Então, vamos supor, você acha que o seu noivo, o seu futuro marido, é uma pessoa acima de qualquer suspeita, respeitoso e por aí vai. E aí, depois que você se casa, você descobre que não era tudo aquilo que você estava pensando. E aí você teve um erro quanto à sua vontade. A pessoa te engana para que você erre sobre a sua vontade. Pessoal, estou dando um exemplo do casamento, que é o que eu sempre venho abordando em aula e mais fácil a gente entender com relação às outras matérias. Mas isso pode acontecer, por exemplo, no contrato de compra e venda. Quando nós temos um contrato de compra e venda, o vendedor, na maioria das vezes, ele pode mentir um pouco sobre o bem que está sendo vendido, sobre a casa, sobre o carro. Mas nós temos aqui um carro de ótima procedência. Geralmente eles falam assim, carro de médico, nunca rodou na estrada, ou então carro de mulher, único dono, e aí você cria uma certa expectativa quanto ao veículo, e aí quando você compra, você descobre que pelo contrário, que o carro foi várias vezes na terra, que o carro não é bem conservado, que o carro tem um monte de defeitos que o vendedor te enganou. Então, nesse caso, o negócio jurídico ele tem um vício um vício do consentimento por erro. O comprador foi induzido ao erro. Dolo, como que seria esse dolo? É o erro do comprador de carro, que eu já adiantei para vocês. Quando o comprador de carro ele induz você a errar, ele está agindo com dolo. Então foi bom ter feito essa confusão na hora de explicar para vocês, para que a gente possa explicar direitinho. Então nós temos os vícios do consentimento quanto ao erro. Nós nos casamos, só que nós pensamos que o casamento era de determinado jeito e na verdade o casamento é de outro jeito. Nós erramos quanto o que é um casamento. Ou então nós erramos contra a pessoa que nós estamos nos casando. Mas essa pessoa nem agiu com dolo. Essa pessoa simplesmente não achou que fosse necessário a explicação de determinada coisa. Vamos supor, as pessoas se casam com o interesse de ter filhos. E aí, no futuro, descobre-se que um dos noivos, ou marido ou mulher, não pode ter filhos. Ninguém agiu com dolo, com a intenção de enganar o outro, mas houve um erro, certo? E aí nós temos no dolo quando uma das pessoas tem o interesse de enganar a outra. É o caso do vendedor de carro, é o caso do futuro marido que engana a esposa dizendo que ele é uma boa pessoa,
que trabalhador e tudo mais, certo? Nós temos, por exemplo, o vício de consentimento, que é a coação. Como, professor? E dá um exemplo disso. É quando uma pessoa é coagida a fazer algo de que ela não tem interesse. Por exemplo, no mesmo caso dos adolescentes que pretendem se casar, o pai da moça obriga, o pai do rapaz obriga a moça a se casar com ele. Estou tentando fazer uma divergência de exemplos para que vocês entendam. É aquele famoso casamento obrigado, ou às vezes você coagido a empregar alguém, ou coagido a demitir alguém. Fala assim, ó, você contrata meu primo lá, que senão as coisas eu vou falar determinada coisa para você. Você está sendo coagido a fazer determinado negócio jurídico. Nós temos o estado de perigo. O que é isso? Quando você ou os seus estão em perigo de morte e aí você é obrigado a fazer determinado negócio jurídico em razão do perigo próprio ou de terceiros. Exemplo, você chega com seu familiar em um hospital, o plano de saúde, você não tem plano de saúde, no hospital particular, você não tem plano de saúde ou seu plano de saúde não autoriza a internação, e você preocupado com aquela situação, o hospital te obriga a fazer um cheque calção. O que é esse cheque calção? É um cheque que praticamente você vai assinar em branco. Ou se você colocar um valor, você vai colocar um valor que você não tem condição de arcar. Então vamos supor, você chega em um determinado hospital, o plano de saúde não passou ou você não tem dinheiro para aquele procedimento e o pessoal do hospital lhe obriga com que você faça um cheque calção, um cheque de 100 mil reais, de meio milhão de reais, um cheque que você não tem condição de pagar, que seria para custear o tratamento caso o plano de saúde não seja autorizado no futuro, caso você não tenha dinheiro para pagar no futuro, certo? Uma outra questão é com relação à lesão do negócio jurídico. O negócio jurídico ele não deve causar uma lesão exacerbada em uma das partes. Então, vamos lá. Nós temos que determinado carro vale 10 mil reais. Por algum motivo, eu encontrei alguém vendendo esse mesmo carro de 10 mil reais por 100 reais. E aí eu penso assim, nossa, estou fazendo um baita do negócio. Só que eu estou lesionando, eu estou causando lesão ao direito dessa pessoa. Nesse caso, ele pode argumentar que há vício do negócio jurídico porque em razão da lesão que eu estou provocando exacerbadamente na pessoa. Nós temos ainda os vícios sociais, que é a fraude contra credores. Um exemplo de fraude contra credores. Eu sei que determinado credor vai me cobrar, daqui 30 dias ele vai me cobrar um valor que eu não tenho dinheiro de arcar. Mas meus bens conseguem arcar com esse valor. O que eu faço? Começo a vender os meus bens antes que esse credor me cobre. Certo? Tem uma diferença aí jurisprudencial, uma diferença doutrinária, que antes do credor cobrar a dívida não seria fraude contra credores. Então, vamos supor, o credor me cobrou dia 1º de maio. Dia 5 de maio eu começo a vender meus bens. Nesse caso, fraude contra credores. Certo? Um exemplo de simulação é, por exemplo, mesmo vamos seguir o exemplo do marido e mulher. Marido e mulher são casados, o marido pretende separar da mulher no futuro, ou a mulher pretende separar do marido no futuro, e aí eles começam a simular compra e venda dos seus bens para terceiros, para que quando ocorrer a partilha da separação, eles não tenham bens para dividir um com o outro, certo? Pessoal, muito obrigado. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido a sistemática. Hoje nós terminamos a parte de direito civil. O que nós vimos em direito civil? Nós falamos sobre personalidade, sobre a capacidade, nós falamos sobre pessoa física, sobre pessoa jurídica. Nós não adentramos muito em pessoas jurídicas, porque é o objeto das nossas próximas aulas. Depois, o que nós vimos? Nós falamos sobre domicílio e residência, nós falamos sobre bens
e agora nós estamos falando sobre negócios jurídicos. Negócios jurídicos que nós precisamos antes fazer uma definição de que seria ato, fato jurídico, para depois a gente entender o que é negócio jurídico. Certo, pessoal? Um abraço para vocês, até mais.